Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da BIM Cursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais uma aula específica para as disciplinas de estruturas e resistência dos materiais. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Todo o material que eu aplico no curso, eu deixo o link na parte inferior da descrição do vídeo, lá pela nossa plataforma. É ideal que você se matricule por lá para você ter essa exclusividade e o seu certificado após a conclusão do curso. Irei te explicar hoje a diferença entre material dúctil e material frágil. Porém, você tem que ter um entendimento que nós podemos traçar dois gráficos, um para tração e um para compressão. Ou seja, nós podemos ter dois tipos de módulo de elasticidade ou resistência dos materiais, tanto para tração como para a compressão, beleza? O que eu estou te apresentando é o ensaio de tração. E o que ocorre, pessoal? O material frágil, nessa figura bem ilustrada, tá? Tem uma região menor, que nós chamamos de até de tenacidade. E o ductil não, tem uma região maior. Mais à frente ele vai te explicar a diferença disso aí, tá? O frágil, quando ele sai da proporcionalidade, do meu limite de proporcionalidade, limite de escoamento, ponto de escoamento ou limite de elasticidade, nós colocamos aí 4 nomes ou vários nomes, desde que você estabeleça os limites da lei de Hooke, lei de Young, onde a forma é linear. Tá? O que acontece? Quando ele sai desse limite, que ele deforma um pouco, ele já entra na ruptura. Ou seja, o material frágil ele tem muita dificuldade para se deformar, correto? Mas significa que ele não é resistente, professor? Não significa. Por quê? Porque você pode observar aqui que o ângulo alfa dele é maior um pouquinho do que está ilustrando na figura, do que do material dúctil. Ou seja, ele tem um bom modo de elasticidade e ele tem uma boa resistência. E o dúctil, professor? Olha aí, o ângulo alfa dele é um pouco menor, porém, né, então ele tem facilidade para se deformar. Então, logo quando ele sai da linearidade dele, né, do limite de proporcionalidade, a gente está considerando para esses conceitos o mesmo limite de escoamento, tá, ou limite de elasticidade, ele tem grandes deformações com acréscimo de tensões. Tá? E aí eu deixei em resumo para você. Tá? O material frágil, foi o que eu falei agora, listado, tem muita dificuldade de se deformar, tem um modo de elasticidade elevado, a ruptura vem logo após a deformação elástica, e isso foi o que eu passei para vocês. Saiu da linearidade, tentou deformar um pouquinho e já rompeu. Um exemplo, a porcelana, ela é formada por composição iônica, ou seja, quando o átomo se desloca, esses íons eles tentam preencher os espaços vazios, e o que ocorre é uma grande repulsão. Essa repulsão ocorre a fratura do elemento. O dúctil, por exemplo, o aço, então ele é formado por uma composição composto catiônico. Então esse cátion, quando ocorre o deslocamento dos átomos, tá? Os elétrons bem pequenininhos preenchem esses espaços vazios, tá? E os cátions não se encontram, né? Então não ocorre essa repulsão, tá bom? Então ele tem uma boa facilidade para se deformar. Aqui nós temos um cálculozinho para vocês, né? São deformáveis, como eu falei. Então nós temos aqui novamente o nosso gráfico, né? Menor, ou o alfa dele, aí, o ângulo alfa maior, então ele tem uma boa resistência. Porém, logo após sair da linearidade, da proporcionalidade, ele tenta deformar um pouquinho, ele já rompe. Ou seja, saiu da reta, ele já encurvou um pouquinho, ó, já rompe. Tá? Diferente do que tem maior, né? Então, você pode observar que ele sai, tem um ângulo alfa menor? Tem, beleza, em relação às abscissas. Só que o que ocorre? Ele tem grandes deformações com acréscimos de tensões até que ocorra a sua ruptura. Então, com esse conceito, nós podemos considerar sim que ele é um material seguro. Tá? Duas formas de calcular aqui ilustrando, pela seção longitudinal ou pela transversal. Tá? São duas formas importantes aí para você calcular essa ductilidade. Tá? E a temperatura ela influencia sim na ductilidade, beleza? Quanto mais você aumenta a temperatura, o ângulo alfa ele vai reduzindo. Isso eu já passei para vocês nas aulas anteriores. O ideal é que você volte lá e assista novamente. Aí nós temos alguns materiais para o melhor entendimento. Tá? Por exemplo, a borracha ela tem um gráfico não linear. Tá bom? O que acontece? Ela deformou muito, tá? Deformou muito. Aí tem um grande acréscimo de tensões até vir sua ruptura. Isso é lógico.
tá bom? E aí, quando é não linear, nós aplicamos as leis de Hooke ou lei de Young, não tem como. Se você não tem linearidade, fica difícil aplicar essas leis. Eu já passei para vocês, tá? Aqui, a madeira. Tá? Então, a madeira ela depende muito do tipo de madeira para determinar a sua resistência, do corte e da classe de umidade, correto? Só que assim, o corte, você pode observar, quando você aplica as forças em relação ao corte, por exemplo, para tração, ela ocorre a fratura, né, não quase que imediato. Qualquer falha que tenha, se você for fazer a resistência dela, o ensaio de resistência à compressão perpendicular à fibra, é totalmente diferente do que a tração. Aí o que ocorre, né? A madeira racha quando o carregamento de tração é perpendicular ao seu grão, né? E por consequência, quase sempre entende que elementos estruturais de madeira, as cargas de tração serão aplicadas paralelas. Então, como saída, é ideal sempre, tá? Nas peças de madeira, você aplicar essa carga de tração paralelo às fibras. Tá? Se for perpendicular, você já sabe que pode ocorrer a fratura. E compressão, professor, apesar de nós não estarmos falando de compressão, mas se você aplicar a compressão, vai ocorrer uma flambagem nessas fibras, entendeu? Também não vai ser legal. Claro que tudo isso é calculado, diferente de você aplicar uma carga perpendicular às fibras na compressão, então ela se comporta legal. Então é o inverso da tração, tranquilo? Em resumo, os materiais frágeis, dando como exemplo materiais mesmo, isso desde lá do nosso conceito principal. Você pode observar que o ferro fundido, que diferencia do ferro e do aço, é o teor de carbono. Ou seja, o ferro fundido ele tem um grande teor de carbono. E conforme você vai reduzindo esse teor de carbono, você vai quebrando, né, o ângulo alfa dele, porém ele vai ficando mais deformável, correto? Ou seja, isso para tração, qualquer fratura no ferro fundido ocorre de imediato a ruptura, correto? Então, o que acontece? Quando você reduz o teor de carbono dele, vai ficando mais dúctil, entendeu? O ângulo alfa dele vai caindo, porém, mais ductilidade ele vai tendo. Aqui nesse exemplo, isso para tração, então ele é bem frágil para tração. Lembra lá no começo que eu falei para vocês? Dois modos de elasticidade do material, tanto para tração como para compressão. É isso, ó. Por exemplo, para tração ocorreu fratura, rompeu, 152 MPa a ruptura dele, beleza? Para tração, baixa. E o que acontece? Já para compressão, ó, olha o position dele, a comparação entre seção latitudinal pela longitudinal, ele fica gordinho, e aqui nós apresentamos o gráfico, dois gráficos, né? Esse gráfico aqui você não precisa se assustar, porque esse quadrante é de tração e esse outro quadrante é de compressão. Lembra da deformação positiva? Aqui, ó, deformação negativa, mas é o mesmo gráfico. Se você rotacionar ele, ele vai ser o mesmo gráfico em comparação, só que um modo de elasticidade para tração e outro para compressão, correto? Então, isso te permite sim analisar os dois quadrantes aí. Só que o que ocorre? Para tração, novamente, a ruptura 152 MPa. Para a compressão, olha onde ele rompeu. Só que assim, ele teve uma boa deformação também, tá? E se você for comparar ali essa área, essa região, ó, tem uma boa maleabilidade. No caso, não posso chamar ductilidade, porque na compressão se chama maleabilidade. Então aqui, ó, o aço tem um comportamento frágil devido ao seu teor de carbono. Quanto mais você remove o teor de carbono, mais dúctil ele vai ficando, até ficar de acordo com o nosso aço. Então a diferença entre ferro e aço é o teor de carbono, tá bom? Às vezes você está na obra e percebe, poxa, esse aço aqui está rompendo rápido, porque provavelmente é errado no teor de carbono, ele está com grande concentração de carbono, porque se ele não tem maleabilidade, ele não é dúctil, então quando você dobra, que ele atinge uma tensão limite, que ele saiu da lei de Hooke, lei de Young, ele já entra a ruptura, como eu apliquei para vocês ali na tração. E para o concreto também, você pode observar, assim como o ferro fundido ao concreto, o gráfico de tração e aqui compressão, que seria o mesmo gráfico se você fosse rotacionar. Só que assim, eu deixei esse como exemplo, porque às vezes em alguns estudos você tem um gráfico desse e não sabe interpretar. Mas aqui a carga, a tensão de tração, deformação por tração, você pode observar que é bem pequeno. Ele já rompeu logo, assim que saiu das leis de Hooke, lei de Young, que ele saiu da linearidade, ele deformou um pouquinho e já entrou na ruptura. Para a compressão,
Isso, novamente, maleabilidade, entendeu, do material, maleabilidade para a compressão. Acho que eu até falei anteriormente concreto nesse tema, mas aqui que está o concreto, lá é o ferro fundido, tá? Então ele tem uma boa maleabilidade. Olha aí a região dele, a área dele, olha essa área aqui, ó, concentrada. Você passar uma reta, ele tem uma boa maleabilidade, diferente da tração, ele já rompeu logo. E em proporção, se você pegar 34,5, né, e verificar a proporção dividido por 2,76, vai ter uma diferença de 12,5 vezes mais da compressão, da tração em relação à compressão, tá bom? A temperatura, como eu falei, a temperatura ela sim quebra a angulação, né? Quebra o alfa, ou seja, quanto maior a temperatura, esse ângulo vai reduzindo, ou seja, se você reduz o ângulo alfa, você está reduzindo o módulo de elasticidade do material e, consequentemente, a resistência dele, tranquilão? Eu teria aqui outras figuras para apresentar também para vocês sobre teor de carbono, mas isso aqui nós não vamos levar em consideração. Deixa eu verificar se tem mais alguma anotação. Não tem mais nenhuma, pessoal. Eu creio que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula, onde eu vou descrever de maneira refinada para vocês o entendimento, né, do modo de resiliência e tenacidade, tranquilo? Aguardo vocês até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!